Paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez no nosso curso básico em Teologia à distância ou de forma online. A disciplina que nós estamos estudando é sobre evangelismo e discipulado. Hoje nós vamos estudar sobre a aula 5, que tem como tema características dos discípulos e do discipulado de Jesus. Eu sou o professor Humberto Carlos e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós temos como introdução, e é bom a gente lembrar que no primeiro módulo da disciplina aprendemos sobre evangelismo e suas formas. Vimos que o evangelismo é o ato de compartilhar o evangelho ou as boas novas por palavra ou por ações. Nesse segundo módulo, nós vamos aprender sobre o discipulado, onde a gente aprendeu o que é discipulado, característica dos discípulos, do discipulado, como é feito o discipulado. Então, é uma disciplina que a gente junta o útil ao agradável. Você ganha vidas, ganha alma e agora discipular essas vidas e essas almas. Bom, a gente aprendeu sobre as 4 estratégias ou 4 dimensões de missões que a gente aprendeu na aula anterior, que é sobre alvo certo, lugar certo, o método certo e a pessoa certa para fazer o evangelismo e o discipulado. Aprendemos também sobre a nomenclatura, significado dos termos discípulo, apóstolo e discipulado. A palavra discípulo, significado bíblico, vem do grego mathetes, que significa aprendiz, pupilo, aluno, seguidor, discípulo. É uma palavra que está no livro sagrado, na Bíblia. E a gente aprendeu em outras aulas que no Antigo Testamento a gente já vê um vislumbre do que é ser discípulo. A gente já via o discípulo no Antigo Testamento. E a palavra apóstolo, o seu significado bíblico, vem do grego apóstolos, que deriva do verbo apostelein, que significa enviado ou mensageiro. A gente aprendeu que dentro dos discípulos, o nosso Senhor Jesus escolheu 12 discípulos que se tornaram apóstolos, que foram enviados, se tornaram mensageiros. E a palavra discipulado, sua definição não está na Bíblia, entretanto a gente pode ver o discipulado desde o Antigo Testamento. Não existe uma nomenclatura do nome discipulado, mas como assim também a palavra trindade não tem, mas a gente enxerga a trindade desde o Gênesis ao Apocalipse. E o discipulado, a palavra discipular, fazer, ensinar, a gente encontra na Bíblia, mas o nome discipulado não. Mas o que seria ser o discipulado? Está relacionado ao cuidado de pessoas, ao acompanhamento, a ensinar, a instruir, a um relacionamento contínuo. É a ideia de como um pai que cuida do seu filho, ou de um irmão mais velho que cuida do seu irmão mais novo. Essa é a ideia de discipulado na Bíblia. A aula de hoje nós vamos trabalhar a característica do discipulado de Jesus. É interessante a gente observar que a formação é apresentada de uma certa ordem dos discípulos. Se nós abrirmos Mateus capítulo 10, do versículo 1 ao 4, nós já vamos observar a questão dessa característica dos discípulos de Jesus. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos
são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, e Tomé, e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais na cidade de samaritanos. Então a gente consegue perceber aqui a formação dos discípulos, desse colégio agora apostólico, e dentro dos discípulos Jesus escolhe agora 12 apóstolos. Então veremos a seguir uma síntese da vida dos 12 discípulos, ou dos 12 apóstolos de Jesus, contendo suas cidades, localidades de origem, profissão que eles exerciam antes de serem escolhidos por Jesus. Nós vamos também aprender sobre pontos de suas personalidades, alguns fatos de seu ministério, como deu a morte de cada um, e encontramos isso aí em Mateus capítulo 10 e também no decorrer de toda a Bíblia. Dentre os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, existiam os discípulos mais próximos, que era Simão Pedro, Tiago e João. Pedro nasceu em Betsaida, mas residia em Cafarnaum, na Galiléia. Era pescador de profissão, tinha pouco estudo, era impulsivo, explosivo, entendia as coisas com dificuldade e os seus ensinamentos, sentia dificuldade para aprender os ensinamentos de Jesus. Sua morte, ele morreu em Roma, crucificado, de cabeça para baixo. Foi o primeiro líder da igreja cristã e escreveu as epístolas que levam o seu nome. Então a gente consegue perceber que o discipulado de Jesus é marcado com pessoas que tinham defeito. E a gente percebe que Pedro era impulsivo, era explosivo, tinha dificuldade de aprender os ensinamentos de Jesus. Então a gente consegue perceber que a característica dos discípulos e do discipulado é formado por pessoas simples, com temperamentos falhos. Então, o discipulado do nosso Senhor Jesus Cristo é composto por pessoas que têm falhas. Bom, nós temos aí Tiago, que também era de Betsaida, onde trabalhava com a pesca, tinha uma personalidade forte e ambiciosa, foi um dos mais íntimos dos discípulos de Jesus, pregou na Judéia, tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa. Então a gente consegue aí também perceber que é um pouco diferente de Pedro, mas a gente vê alguém de personalidade forte e ambiciosa, e também morreu como mártir. E nós temos aqui João, que também era de Betsaida, trabalhava com seu irmão na pesca. A princípio era de espírito exaltado e indisciplinado. João, que era conhecido como o apóstolo do amor, mas a gente vai observar que ele era um pouco exaltado e indisciplinado. Nós vamos observar isso em Lucas capítulo 9, Evangelho de Lucas capítulo 9, do versículo 52 ao 56, que diz assim a palavra de Deus. E mandou mensageiros diante de sua face, indo eles entrarem numa aldeia de samaritanos, para que preparassem a pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma-os, como Elias também fez? Voltando-se, porém,
Jesus para ele, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então a gente percebe que João, ele tem aqui um espírito exaltado, indisciplinado. É alguém que, quando foi contrariado o Senhor Jesus, ele quis que essas pessoas fossem consumidas pelo fogo. Então a gente percebe aqui que João, ele tem uma falha. Inicialmente aí é alguém com bastante falha. Entretanto, fazia parte também do rol dos discípulos mais chegado ao Mestre, ao Senhor Jesus. Trabalhou pregando em Jerusalém, escreveu o Evangelho, também de João, suas epístolas que levam o seu nome, e também Apocalipse. E terminou seu ministério em Éfeso, na Ásia Menor. Morreu de morte natural, provavelmente com 100 anos de idade. É o único dos discípulos, dos 12 apóstolos, que não foi martirizado. Ficou conhecido também como o apóstolo do amor e o discípulo amado. Nós podemos ver aí no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 7 e o 8, vai dizer que então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu isso, que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se sobre o mar. E os outros discípulos foram com ele no barco, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Então a gente percebe que nessa passagem que João, ele se intitula como discípulo a quem Jesus amava. Então, e isso a gente pode ver porque quando o Senhor Jesus está sendo crucificado, está ali no Gólgota, na cruz do Calvário, e ele olha para Maria, sua mãe, e diz aí: eis aí o teu filho. E ele diz agora: eis aí a tua mãe. Então a gente percebe que Jesus ali está transferindo a responsabilidade de filho primogênito para João. Você consegue perceber a proximidade que Jesus tinha com João, com o apóstolo João, ao ponto de deixar ele em seu lugar para tomar conta de sua mãe, dos afazeres da casa, de tomar a frente de seu líder agora da sua casa. Jesus está morrendo e agora ele deixa João como o discípulo a qual tem a responsabilidade de tomar a frente de sua casa. E ele diz para Maria: eis aí o teu filho agora. É ele que vai tomar toda a frente. Então a gente percebe que João, antes do discipulado, era alguém bem disciplinado, exaltado, que queria que pessoas morressem, mas agora, depois do discipulado, depois de conviver com Jesus, de aprender com Jesus, é alguém a qual Jesus amava. Ficou conhecido como o apóstolo do amor e como o discípulo amado. Nós temos também André, que tinha uma característica de ser zeloso, sincero e dedicado em sua tarefa de apóstolo, mas a gente percebe que foi o primeiro missionário estrangeiro. Morreu martirizado na Cássia, onde pregou e foi crucificado em cruz, em forma de X, como braços abertos, pernas abertas. Então a gente percebe aí que uma das características de André, ele era zeloso, sincero e dedicado à sua missão. Também foi martirizado. Filipe, que possuía uma personalidade tímida, inicialmente foi um pouco incrédulo, mas teve um ministério brilhante. E o motivo da sua morte não se sabe, mas provavelmente foi também um mártir. Tem Bartolomeu,
nós não conhecemos sua profissão, desconhecida, mas era alguém que não se via dolo, não se via fraude, era honesto. Você vai ver isso no Evangelho de João 1,47. Então, de acordo com o estudo dos mártires, né, romanos, dos pais da igreja, ele foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu um golpe de misericórdia através de sua decapitação. Então, a gente percebe que os discípulos de Jesus tinham suas características. Nós temos Tomé, que foi uma pessoa muito determinada, e sobre a sua morte há duas versões. Um diz que ele foi transpassado por uma flecha enquanto orava, e outros dizem que ele foi torturado próximo a Madras. Temos Mateus, que era um homem humilde, trabalhava como cobrador de impostos, eram os publicanos, escreveu o evangelho que leva o seu nome, trabalhou muito ali, escrevendo ali na Judéia e no Egito, viveu ali o seu ministério e também está dentro dos mártires. Existe Tiago de Alfeu, né, que também não conhecemos sua profissão. Também há duas versões acerca de sua morte. Uma que os judeus expulsaram do templo e apredejaram ele fora do templo, ele morrendo. E o outro que ele foi golpeado a paulada, né, e crucificado no Egito. Então são essas versões que nós temos. São Judas Tadeu, né, conhecido como Judas o Tadeu, sua profissão também é desconhecida, era alguém bastante temeroso, um pouco incrédulo, mas morreu martirizado na Pérsia. E ele também escreve a epístola, que leva o seu nome. Temos Simão o Zelote, que era uma pessoa muito zelosa, cuidadosa em sua vida, em seu ministério, pregou o evangelho na Pérsia e morreu crucificado. E nós temos Judas Iscariote, né? Foi o que traiu. Provavelmente a sua formação era administrativa. Ele é que ficava responsável, era o tesoureiro do grupo, era quem ficava responsável por todas as partes administrativas do colégio apostólico. E ele era muito egoísta, ambicioso, egocêntrico, e ele foi o único apóstolo que suicidou-se após ter traído Jesus. Então, cremos que estudarmos de formas assim, bem, uma síntese que a gente teve, deu para conhecer um pouco sobre a vida dos apóstolos. E o quanto eram pessoas simples, com falhas na sua maneira de viver, suas personalidades. Eram homens comuns, arrogantes, indisciplinados, pessoas como nós. Então a gente aprende que as características dos discípulos e do discipulado eram muito parecidas conosco. Talvez a gente seja mais parecido com Pedro, outro com João, outro com Tomé, outro com André. Então cada um de nós temos uma característica parecida com destes homens. Mas estes homens foram temente a Deus, foram transformados, pregaram a palavra, viveram uma vida a qual dedicada ao discipulado. E esses homens eles estavam dispostos a morrerem pelo evangelho, pregaram o evangelho e morreram pregando o evangelho, com exceção de Judas, que foi o traidor. Mas a gente consegue perceber que esses homens enfrentaram as mortes por amor ao reino de Deus e pela propagação do evangelho. Então esses homens eles morreram, deram sua vida pelo evangelismo e pelo discipulado. Nós agora vamos observar agora a característica do discipulado de Jesus, mas característica de um verdadeiro discípulo. Como identificar um verdadeiro discípulo? Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele é alguém que é decidido a segui-lo incondicionalmente. E quando a gente fala de seguir, fala de obedecer, fala de viver uma vida
voltada para aquela pessoa. Então, os 3 amigos de Daniel, a gente pode ver isso já no Antigo Testamento, tomaram a decisão em seu coração de adorar apenas a Deus, de seguir apenas a Deus, de seguir os princípios de Deus, de seguir o que Deus ensinava em toda a sua palavra. Então foram homens que decidiram seguir o caminho da piedade, do temor a Deus, e não viveram a vida de seguir a ídolos e se curvarem a outros deuses. Bom, a gente pode ver isso também em Jó, outro exemplo que tomou a decisão em seu coração de não blasfemar contra Deus, mas de seguir uma vida, né? Então a gente percebe que os 3 amigos de Daniel, quanto Jó, eram verdadeiros discípulos, seguidores, incondicionalmente de Deus, de Yahvé, de Hashem. Então a gente consegue perceber. Jesus ensina muito sobre isso. Satanás vai oferecer um novo caminho para Jesus seguir. Um novo caminho que se deve ter uma vida de mais facilidade. E Jesus disse que não devemos adorar, não devemos seguir a outro Deus a não ser o nosso Deus. Então, seguir incondicionalmente Jesus é uma marca de um verdadeiro discípulo. Infelizmente, na Bíblia, existem pessoas que tiveram a oportunidade, que receberam o convite de seguir a Jesus, mas não quiseram. A gente pode observar isso em Mateus capítulo 19. O jovem rico, ele tem uma oportunidade. Mateus capítulo 19, versículo 20, diz assim: e disse-lhe o jovem rico: tudo isso eu tenho, guardo desde a minha infância, e o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo os que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então a gente percebe aqui que esse homem, este jovem, foi convidado por Jesus a ser um seguidor, mas ele preferiu seguir as suas riquezas, preferiu seguir o dinheiro, preferiu ser avarento, ser pego à riqueza. Então, ele não foi um discípulo de Jesus porque ele não quis segui-lo, o mestre. E um verdadeiro discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus conta que quando alguém encontra ele, é alguém que está encontrando um verdadeiro tesouro. A maior riqueza não é o dinheiro, mas é o reino de Deus, é seguir a Jesus. E a gente vai observar isso em Mateus capítulo 13, que na parábola que Jesus vai falar, no capítulo 13, versículo 45, 46, vai dizer assim: o reino de Deus é semelhantemente a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Então Jesus compara que o verdadeiro discípulo, a verdadeira riqueza, não está no dinheiro, no que é palpável, mas é entrar no reino de Deus, é seguir o Senhor Jesus de forma incondicional para que ele seja inserido no reino do céu. Então, esse é o verdadeiro valor, esse é o verdadeiro tesouro, é seguir
o mestre de forma incondicional. A segunda característica de um verdadeiro discípulo é ser imitador. É uma indispensável característica. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então Paulo pede para que os seus ouvintes ali em Coríntios sejam imitadores dele, porque ele é imitador de Cristo. Então, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Então, a gente vai observar no Evangelho de João que nós devemos ser imitadores de Cristo. É uma característica de um verdadeiro discípulo. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 12, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, tomou suas vestes e assentou-se e falou: entendes o que vos é feito? Versículo 13: vós me chamais de mestre e senhor, e dizer bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, vós façais também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então a gente consegue perceber que a marca de um verdadeiro discípulo é imitar o seu Senhor. E ele não é maior do que o seu Senhor. Tá bom? Então, Jesus ensinando seus discípulos no barco, uma das principais características do discípulo de Cristo é que eles não andam na frente dele. Ele não é maior do que ele não está acima dele, mas está imitando. A Bíblia diz que Jesus disse: se um homem quiser vir após mim, ou seja, quem está na frente é Jesus, discípulo vem atrás. Vir após mim significa seguir, obedecer, imitar os passos, né? É um seguidor que imita os passos. Então, sejamos imitadores do nosso mestre e Senhor. Essa é uma característica de um verdadeiro discípulo, ser imitador do seu mestre e Senhor. A terceira característica de um verdadeiro discípulo é que o discípulo ele é morto para o pecado. E agora ele vive uma nova vida, uma novidade de vida. O verdadeiro discípulo é alguém regenerado, agraciado por Deus. Romanos 6,11 vai dizer assim: assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quem realmente tornou-se discípulo do Senhor Jesus, recebeu o seu Espírito e não consegue mais viver numa vida de pecado. Ele pode pecar, porque sua natureza é pecaminosa, mas não vive uma vida de pecado, pois ele agora é alguém regenerado, é alguém que vive para Deus. Então, uma marca de um verdadeiro discípulo é alguém que vive uma novidade de vida. Ele é morto para o pecado e vivo para Deus, para viver em sua graça. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então essa é a nova vida do discípulo. Aquele que é marcado, o que marca um verdadeiro discípulo é aquele que vive em Deus, que vive andando em Deus, na sua graça, superabundando, né? Vivendo as virtudes do Evangelho e da palavra e dos ensinamentos do seu mestre. E a última característica de um discípulo é negar a si mesmo em favor de amar o próximo e o reino de Deus. Está escrito na primeira epístola de João 3,16: nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossas vidas pelos irmãos. 1 João 3,16. Então nós também podemos dizer que negar a si mesmo
é sinônimo de quê? De humildade, é de alta entrega, é de sacrifício, é de dedicação, é de amor. A gente pode observar isso no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que vai dizer assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis um aos outros como eu vos ameis, que também vós ames um aos outros. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se amardes um aos outros. Então, se a gente ama, a gente é discípulo. É quando a gente demonstra esse amor. Mas não é apenas amar, mas é se dedicar, é negar a sua vida, é morrer por alguém também. E a gente vai ver isso no Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 8, vai dizer assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos ameis, e vós permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que os meus mandamentos do meu Pai permanecem no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então a gente consegue identificar um verdadeiro discípulo é quando ele nega a si mesmo, ele ama o próximo, ele se doa pelo próximo, ele se sacrifica pelo próximo, ele se dedica ao próximo. Então o nosso próprio mestre foi o maior exemplo disso. E isso dispensa qualquer palavra. Seja a nossa atitude a nossa mesma de Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então a gente percebe que Cristo se dedicou, abriu mão dos céus para ganhar a terra. E Ele quer que nós também viva essa vida de sacrifício para com o próximo. Então, as mais valiosas características de um discípulo de Cristo Jesus, é segui-lo incondicionalmente, imitá-lo, viver uma novidade de vida na graça, negar a si mesmo por amor ao próximo e ao reino de Deus. Então, que o mundo, as pessoas, olhem para nós como verdadeiros discípulos. Que a gente possa exalar a fragrância de um verdadeiro discípulo. Que a gente seja alimento, que a gente espalhe as virtudes de um verdadeiro discípulo. E que as pessoas queiram ser nossos imitadores como nós somos de Cristo. A gente vive num mundo em que falta espelho, que falta referência de pessoas. Então que a gente seja as referências, que a gente seja o espelho, o modelo para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós estamos seguindo Cristo incondicionalmente, estamos imitando Cristo, estamos vivendo uma novidade de vida, não no pecado, mas agora na graça. Nós estamos negando a si mesmo, se dedicando ao próximo, amando e ao reino de Deus. Então que o mundo nos considere e nos vejam como verdadeiros discípulos. Então que Deus vos abençoe e até a próxima disciplina, e que Deus assim permaneça vos abençoando.